dessa apresentação. Pronto, então, nós estamos hoje retomando, né, nosso seminário de orientação de pesquisa, nessa forma do ensino remoto. Henrique, a visualização está muito grande. Pronto, agora melhorou. Isso, sobe mais um pouquinho. Pronto. Então, Seminário de Orientação de Pesquisa 1, ou TCC 1, essa disciplina, ou esse componente curricular, ele tem por objetivo a construção do projeto de pesquisa para o TCC, dentro daquela lógica de que você não pode fazer um trabalho acadêmico sem ter um projeto de pesquisa, seja ele monografia, dissertação ou tese, ele deve ter um projeto de pesquisa. Muitos alunos perguntam, professor, eu não posso ir direto para a minha monografia, fazer o TCC, eu já estou com todo o material, eu preciso fazer o projeto de pesquisa, e a gente diz que sim, né? Por quê? Porque o projeto de pesquisa, ele é algo essencial, indispensável na produção de um trabalho acadêmico. Então, é necessário, sim, ter o projeto de pesquisa para fazer a pesquisa e, com o resultado da pesquisa, você escrever a monografia, escrever o artigo, escrever a dissertação ou a tese. Né? Então, há necessidade do projeto de pesquisa e esse seminário ele tem esse objetivo. Nós já começamos, né, em torno de 20 a 30%, né, cumprido da disciplina, de horas cumpridas, e nós passamos por aqueles momentos de escolha do tema, delimitação do tema, e estávamos no momento de começar a falar sobre a estrutura desse projeto de pesquisa, estávamos nesse momento de ver cada parte, para a gente se apropriar, né, de cada parte, do que vai escrever em cada parte do projeto e encaminhar aos orientadores para que eles fizessem a revisão. Então, vamos para o próximo slide, que mostra a primeira fase. A primeira fase, em que nós vamos fazer a revisão, reconstituir os temas de pesquisa. Muitos de vocês já tinham escolhido o tema, já tínhamos feito várias oficinas fazendo a delimitação desse tema. Nós vamos hoje recuperar esses temas, saber se todo mundo continua com esse tema, com o tema escolhido, né? Porque é muito comum a gente estar muito interessado com o tema, mas passando algum tempo, né, e até afastado do tema, a gente amadurece e faz o redimensionamento do tema. Às vezes delimita mais, às vezes muda o foco, e isso é assim, no início da pesquisa, isso é muito comum, né, nesse momento de maturação do tema, de escolha do tema. Depois a gente trabalhou a proposição de questões, porque no campo da pesquisa você não pode fazer pesquisa sem uma problemática, sem questões de pesquisa. Você tem que começar com uma pergunta. Não há pesquisa sem curiosidade, não há pesquisa sem pergunta. Então, depois da delimitação do tema, a gente se encaminhou para a proposição de, de uma pergunta ou de perguntas, né? Aí a gente coloca no plural, porque o aluno ele pode ter uma questão central e pode também estar efetivando mais questões. E a gente diz que não sejam muitas, sejam até 3. Por quê? Porque quanto mais você pergunta, mais você vai ter trabalho para responder essas perguntas. Isso é muito importante a gente ter essa, esse cuidado, né?
Isso a gente diz respeito à questão das perguntas e diz respeito também à questão dos objetivos. Os objetivos no projeto, você também tem que ser bastante conciso, no sentido de estar explicitando, construindo poucos objetivos. A gente indica também até 3 objetivos específicos, né? Porque quanto mais você promete, mais você vai ser cobrado. A gente vê muitos projetos de pesquisa com muitos objetivos. Henrique, isso. Então, nós também trabalhamos no modo presencial, né, a definição de uma orientação, né? Muitos de vocês estavam já com orientadores, né, definidos, outros indicados, outros ainda não estavam, porque são vários status, isso é muito comum numa sala que está na construção de TCC, né? São vários status, vários estágios, né, que os alunos vão assumindo, e isso é natural. Nem todos têm o mesmo ritmo, né, de andamento do trabalho. Então, na sala, quando a gente fazia aquela chamada de aluno por aluno, a gente via que tem aluno que já tinha resolvido tema de pesquisa, questões de pesquisa, o orientador já estava certo, tinha outros, né, que estavam no status de já tinha a escolha do tema, já tinha questão, mas não tinha orientador, outros já tinha definido o tema, mas não tinha questão de pesquisa nem orientação, e tinha gente que não tinha nenhum dos 3 ainda. Então, são vários status, e isso é comum quando a gente está orientando a produção tanto do projeto como também da monografia. Né? Daqui a pouco a gente vai retomar para aí, porque, porque já se passaram 6 meses e a gente vai retomar e ver se todo mundo está com o mesmo tema, se todo mundo, quem já trocou de orientador, quem teve contato com o orientador durante esse período de quarentena, de afastamento social. Então, tudo isso a gente vai fazer a chamada, né? Isso foi a primeira fase que a gente cumpriu, de certa forma, no momento presencial, mas que a gente vai retomar agora no momento, no modo remoto, né? Vamos passando para a fase 2, né? Vamos lá, Henrique, passando para a fase 2. A fase 2 é da elaboração da pesquisa, da elaboração do projeto de pesquisa, né? Porque esse componente curricular ele se dedica apenas à produção do projeto e à qualificação desse projeto. E o que é a qualificação? É a apresentação diante de uma banca examinadora formada por um professor convidado e vai qualificar o projeto, vai dizer se o projeto, como está o projeto, a escrita do projeto, né, os elementos, se todos estão dentro do que pede a ABNT, né, vai ver se os objetivos estão bem escritos, vai ver a questão da proposição da metodologia, a fundamentação teórica, né, esse professor convidado, que é alguém da área que tem relação com o tema, ele vai validar, né, a pesquisa, ele vai dizer, poxa, esse projeto, né, essa proposição de pesquisa é viável e você, aluno, está liberado, né, está autorizado para fazer a pesquisa. E aí a efetivação da pesquisa, os alunos eles vão fazer isso em TCC2, né? Esse TCC1 é só para fazer o projeto e validar. No 2 ele vai para a prática, né, da pesquisa e escrever a monografia. Então, nessa fase 2, efetivamente, até dezembro, nós teremos o desafio de produzir o projeto e fazer as bancas, né? Que também vão ser virtuais. As bancas, elas vão ser virtuais, não é? O aluno, junto com o orientador da área específica, que orientou o projeto, vai marcar uma banca virtual, né?
Antes seria presencial, mas agora vai ser por meio, pode ser até por esse link da sala, outro link criado no Google Meet, e vai convidar um professor, né, da área específica, no caso aí da área de letras ou de espanhol, e vai estar fazendo a apresentação do seu projeto, e esse professor vai estar opinando sobre esse projeto, né? Possivelmente dentro do nosso calendário, no cronograma, a gente vai ter uma semana, por exemplo, que a gente pode estar escolhendo em dezembro, para vocês estarem marcando, né, essas bancas, para quem conseguir fechar o projeto até finalzinho de novembro, né? Sim, uma outra coisa que eu queria lembrar é que, dentro dessa perspectiva do ensino remoto, as coisas elas são muito mais rápidas, né? Então, a gente vai ter apenas em torno de 2 meses e 15 dias para a gente fechar a disciplina, esses 70% que a gente ainda não conseguiu cumprir da disciplina, não é? Então, ele é bem mais rápido, porque os momentos ao vivo, eles são de 15 em 15 dias, e vocês vão ter muita coisa sendo orientado pelo Google Sala de Aula, né? As orientações vão estar lá disponíveis, e vocês vão estar sempre acessando lá no momento assíncrono, que é o momento em que não estamos aqui ao vivo, certo? Então, podemos passar mais à frente. Podemos passar, Henrique, um pouquinho mais. Pronto. Aí nós temos a estrutura do projeto de pesquisa. Eu vou fazer essa exposição, essa gravação ela vai estar disponível na, na nossa, no nosso Google Sala de Aula, e vocês vão ter acesso a esse material depois para estar sempre revisando. E eu vou também colocar, eu acho que já está disponível, essa estrutura em PDF, né, para vocês terem acesso aos elementos de cada parte do projeto. Então, o projeto de pesquisa, ele começa com a capa, né, que não está aí, mas está na norma da ABNT, a capa e a folha de rosto, né, são dois elementos, e também a gente vai postar lá o modelo de projetos de pesquisa, né? Claro que omitindo o nome dos autores, trocando um pouco o título dos projetos, né? Para vocês verem a estrutura real de um projeto de pesquisa. Ele tem que ter a capa, tem que ter a folha de rosto e o sumário, são os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais. E que isso é exigido pelas normas da ABNT, né? Então, esses três elementos, que são elementos pré-textuais, eles são elementos obrigatórios em qualquer trabalho acadêmico. A capa, a folha de rosto e o sumário, né? Então, a partir de 10 páginas, você já coloca o sumário no documento, né? Então, depois desses elementos pré-textuais, aí você vai colocar o primeiro elemento do projeto de pesquisa, que é a apresentação da temática. E o que é que a apresentação da temática responde? Responde essa pergunta: o que é? O que é que você vai pesquisar? Qual é o tema? Você tem que apresentar esse tema, certo? É a apresentação do tema da pesquisa, e vai também apresentar aspectos da delimitação, porque de um tema você pode estar pesquisando uma parte, né? Um aspecto, né? Daquele, daquele tema, e você pode discorrer um pouco sobre como você chegou, né, a aquela delimitação. Então, a apresentação é algo breve, que custa apenas uma página, né, como está dizendo, é a apresentação, né, perdão que aí está faltando o A, né, de a apresentação, faltando o A, na hora de digitar, faltou o A. A apresentação da temática, então, é um momento em que você apresenta
o tema que você vai pesquisar, não teoriza, porque alguns alunos querem teorizar logo na apresentação. Não, a apresentação é para anunciar o tema e dizer que ele se localiza dentro de uma área específica de conhecimento, que no caso de vocês é letras e espanhol, e falar um pouco sobre o contexto, né, de escolha desse tema, porque escolheu esse tema, um pouco dessa delimitação que você vai pesquisar tal aspecto, né, e fechar essa apresentação dizendo que o projeto foi construído no contexto do componente curricular, Seminário de Orientação de Pesquisa, e que cumpre uma exigência do curso, né, para a construção do TCC. Então, é algo bem breve, de dois a três parágrafos, né, em que você apresenta o projeto. Tudo bem? Depois a gente abre para questionamentos. Vamos para a parte 2 do projeto. A parte 2 do projeto de pesquisa é a problemática. É nesse momento que você vai apresentar o problema da pesquisa. Como eu digo para vocês, como eu disse para vocês no início, não há pesquisa sem problemática. Se você não tem a problemática apresentada no projeto, o professor vai logo perguntar, mas o que você quer pesquisar? Qual é o problema que você quer responder? A questão que você quer responder? Então, a problemática também, ela vai exigir de vocês um pouco de escrita, porque não é só apresentar as questões de pesquisa, alguns alunos acham que é isso, é só listar as questões de pesquisa e pronto. Tem alunos que, quando vai falar da problemática, faz a pontuação, na verdade, em forma de esquema das questões de pesquisa. Cita as 3 questões de pesquisa e diz que fez a problemática. Não. Você vai problematizar, né? Você vai escrever, não é? Trazendo em que problema, né, se situa a sua temática. Então, você vai descrever mesmo, você vai escrever, né? Por exemplo, se você está trabalhando um tema relacionado à semântica, né, a semântica dentro da questão do idioma. Então, você vai problematizar isso, né, dizendo, escrevendo, e em determinados contextos os alunos têm bastante dificuldade, em que eles têm dificuldade, né? E, diante disso, há uma necessidade da construção de um problema. Aí, dentro desse contexto, se efetiva um problema, e aí você, no final dessa exposição, você apresenta as questões de pesquisa. Então, é uma textualização, você vai escrever sobre um problema, uma problemática, e no seio dessa problemática, você vai suscitar as questões de pesquisa, né? Então, você termina o texto apresentando as questões de pesquisa, as suas questões de pesquisa, né? Então, escrever a problemática, escrever sobre o problema que envolve a pesquisa e as questões que mobilizam a realização da pesquisa, certo? Então, isso vai custar o quê? Uma página, né? No máximo 2, né? No máximo 2, quando você demora muito nessa problemática. Mas, normalmente, a problemática, ela é bem feita, ela pode ser feita apenas numa lauda, que a gente chama numa página, né? E aí, porque no projeto, todos esses elementos, eles têm que ser bastante sucinto, não é? O que vai demorar mais é a parte da fundamentação teórica e, e dos procedimentos metodológicos, ou metodologia. E aí você tem que detalhar um pouco mais e rende mais páginas. Não é? Mas, normalmente, esses elementos, eles são vencidos, né? Em uma página, esses elementos da primeira parte do projeto. Então, a problemática, dentro do poder de síntese de cada um, pode ser feita, sim, utilizando-se apenas uma página. Mas, se você for pouco prolixo, pode até passar de uma página e meia, né? Fica bastante
claro, né, que a problemática tem que ficar clara e fechar com as questões de pesquisa. O próximo ponto, depois que você tem apresentado a problemática, nós vamos agora para o ponto da justificativa, eu acho, né? Vamos para o próximo ponto, Henrique. Isso, justificativa. E aí a justificativa é o ponto do projeto que você vai dizer o porquê, né? Porquê, vai responder o porquê. Por que você está querendo fazer essa pesquisa? E aí você vai ter que ter um poder de argumentação para apresentar aí a relevância e importância de realizar essa pesquisa. E a relevância ela deve ser apresentada em 3 níveis, né? No nível da dimensão pessoal, relevância pessoal, né? Porque a gente considera que o tema de pesquisa e o objeto de pesquisa, ele não surge assim do nada, ele tem um interesse pessoal do pesquisador, e ele sentiu incomodado durante o curso, durante um estágio, durante um projeto integrador, uma disciplina de práticas educativas, ou mesmo durante o PIBID, ou residência pedagógica, ou mesmo na própria prática docente, ele já é professor e se sentiu inquietado, não é, por algum problema que vivenciou, então ele selecionou aquele tema para pesquisar para o seu TCC. Então, há uma necessidade de trazer essa relevância pessoal. Tem-se a outra dimensão, que é a relevância social. A relevância social, ela diz respeito a um motivo mais alargado, ou seja, a importância daquele tema para uma instituição, para os professores em geral, né, para os professores que tratam com aquele tema, com aquela disciplina, certo? E a relevância acadêmica para o campo dos estudos da língua, do idioma, para o campo do estudo da semântica, por exemplo, se o seu estudo é sobre semântica, certo? Então, há uma necessidade que, nesse momento do projeto, você tenha um argumento para convencer o leitor ou o professor que vai ler o seu projeto de que aquela pesquisa é essencial, ela é, ela é importante, né? Ela é relevante para o campo de estudo, né? Que você se propõe a pesquisar, né? E uma outra estratégia também de justificativa é você fazer uma pesquisa prévia sobre o tema, né? Nos bancos de dados, né? Na internet, vendo os trabalhos que já foram produzidos sobre o tema, artigos, e ver se esse tema é bastante pesquisado ou não, né? Se aquele aspecto que você quer pesquisar, se ele já foi pesquisado, ou se não foi pesquisado, né? Então, você pode estar trazendo para a justificativa, citando algumas pesquisas que foram realizadas, e se você descobrir que pouco foi pesquisado sobre o seu tema, ou que o seu aspecto, né? O aspecto que você quer pesquisar ainda não foi pesquisado, você pode estar aqui trazendo como argumento de justificativa, né, para a realização da pesquisa. E a ausência de pesquisa sobre o seu tema, isso não invalida você fazer a pesquisa. E às vezes o aluno chega para a gente e diz assim, professor, eu não achei nada sobre esse tema, então eu não vou pesquisar. Aí eu digo, não, aí é que há uma necessidade de pesquisa, porque você vai fazer uma pesquisa, a pesquisa exploratória, é você que vai ser o primeiro, né, de forma inédita, de forma pioneira, você vai fazer o primeiro estudo, e com base nesse estudo, outras pesquisas virão. Então, há uma necessidade, sim, quando você faz esse rastreamento, né, essa procura, esse garimpo, a gente chama de garimpo, nas pesquisas produzidas e não encontra nada ou pouca coisa sobre o tema. Então, aí, quando você não encontra nada ou encontra pouca coisa,
Aí é que há uma necessidade de você justificar, você tem mais argumento para justificar e dizer, não, então tem poucos estudos, então essa pesquisa ela é essencial para ser realizada, certo? Então, é necessário ter argumento para justificar. E aí, também uma página para justificativa, né? Também uma página. Vamos para o próximo ponto, que eu acho que são os objetivos, né? Depois da justificativa, aí você tem os objetivos de pesquisa. E também é uma página e é bastante enxuto, como está dizendo aí o próprio nome, objetivos. O objetivo tem que ser objetivo, né? Parece ser redundante, mas às vezes a pessoa quer textualizar os objetivos. Quer textualizar os objetivos e não é. Textualizar é na apresentação, é na problemática, na justificativa. Nos objetivos, você vai fazer um esquema, você vai realmente citar esses objetivos. E os objetivos, eles são divididos em objetivo geral, que é um objetivo maior, e você depois vai desmembrar esse objetivo geral em, no máximo, 3 objetivos específicos. Não é? Você não precisa se alongar. Por exemplo, tive uma aluna agora que está comigo no mestrado, no projeto dela tinha 6 objetivos. E aí, no encontro de orientação agora de redimensionamento do projeto, eu já disse a ela, olha, você vai ter que condensar aí, fazer a intersecção desses objetivos, de forma que fique no máximo 3. Se são 6, você vai ter que juntar aí os pares, né? Vai fazer intersecção de um com o outro para ficar 3. Né? Porque realmente tem que ser bastante claro esses objetivos. Então, essa parte do projeto tende a responder a pergunta o que quer alcançar, e todo objetivo ele começa no verbo no infinitivo, né? Analisar, compreender, pesquisar, e é interessante vocês colocarem verbos mais propositivos, né? A não ser que a primeira parte, lá nos objetivos específicos, seja um verbo menos propositivo, como descrever, por exemplo, né? Nos objetivos específicos, você pode estar começando com descrever, para depois analisar ou interpretar, né? Mas, normalmente, nos objetivos gerais, você coloca um objetivo mais propositivo com relação à efetivação da pesquisa. Então, a gente, no objetivo geral, a gente orienta que seja verbos como analisar, compreender, relacionar, né? São verbos mais ativos, certo? Então, gasta-se aí uma página para traçar os objetivos aí. No caso, uma página, não, meia página, né? Porque eles são bastante enxutos, né? Os objetivos, não há necessidade de ser prolixo nos objetivos. O próprio nome, a natureza do nome dessa seção já diz o que é. E aí nós passamos para a segunda parte, que eu considero a parte mais, assim, laboriosa do projeto. Eu digo que até aí, até os objetivos é uma coisa, assim, de autoria, né, do aluno, do autor que está construindo o projeto. Na parte 5, aí a gente já parte para a questão da exigência maior, que envolve não uma escrita solitária. Você vai ter que ler para escrever a fundamentação teórica. Vamos passar aí mais um pouquinho, que é a parte 5 do projeto. Essa parte é uma parte que você não vai diretamente na escrita, você vai ter que ler teóricos que estão relacionados ao seu tema. Você vai ter que ler teóricos relacionados ao seu tema. E aí você vai ter que primeiro fazer um levantamento bibliográfico, que a gente fala, né? De artigos, livros, né? Se tiver documento, legislação, você vai ter que fazer esse levantamento de acordo com o tema.
né, de tudo que tem relação com o seu tema. Depois, com esse material na mão, você vai ver, fazer um exame de quais deles vai ser essencial para você ler e trazer a fundamentação teórica para o seu projeto. Aí lá vai mais uma pergunta de aluno, né? Durante esses seminários de pesquisa, os alunos perguntam, mas professor, a gente não pode pular essa parte não da fundamentação teórica? Eu digo não, é essencial. Por quê? Porque se trata de um projeto de pesquisa acadêmico. E por ser acadêmico, tem que ter a fundamentação teórica. Tem que ter essa recuperação dos conhecimentos que já foram produzidos sobre o tema e estão dispostos aí, publicados, né, em, em artigos, em livros, em periódicos, né, e aí você pode perguntar, mas na condição daquele aluno que não achou nada ou quase nada, né, então, aquele aluno que não achou nada vai procurar literatura afins, né, literaturas afins para estar fundamentando essa parte 5. Quem não achou quase nada vai usar esse quase nada e mais a literatura afim. O que é literatura afim? Seriam produções tangenciais, né, que têm relação com o tema, né, que tem relação com o tema que você vai tá explorando e trazendo aqueles elementos para dentro da sua discussão teórica, né? E nesse momento entra o orientador. O orientador ele é essencial porque ele vai dar pistas, ele vai propor literatura, né? Às vezes você nessa sua pesquisa, né, sobre a produção, você não conseguiu identificar nada, entre aspas, mas o seu orientador, por estar mais tempo na área pesquisando, ele vai identificar e dar dicas de onde você deve procurar, ou já literatura, né? Tem professor legal que já manda o link para o aluno acessar e já ter acesso ao material, né? Então, esse momento é o momento que é exigido do aluno mais, né? Porque ele vai ter que ler. E depois de fazer essas leituras, né, claro que fichando, né, esse material que leu, é que ele vai para a escrita da fundamentação teórica. Ele vai ali escrever sobre o seu tema nessa perspectiva mais teórica, trazendo aí os autores. É nesse momento do projeto que o aluno ele pode fazer citação direta ou citação indireta, né? Não sei se vocês conseguem aí visualizar esses dois tipos de citação. Quem fez MTC, Método de Trabalho Científico, sabe que são dois tipos de citação que não dispensa as referências, né? Então, há uma necessidade, sim, de sempre referenciar para não cair naquilo que a gente chama de plágio, não é? Você, ao trazer o pensamento de alguém, escrevendo com as suas palavras, trazendo para o seu texto, você está fazendo uma citação indireta. E aí, ao final dessa ideia que você trouxe de outro autor, mas que você escreveu com as suas palavras, você vai abrir o parênteses e colocar o sobrenome do autor e o ano. Não é? Isso é o procedimento correto na construção de uma citação indireta. Na citação direta, você vai fazer aquele recuo de 4 centímetros, né, a partir de 3 linhas, e vai escrever literalmente, né, o que o autor disse na obra dele, só que também no final, e aí é exigido que coloque também a página, né? Você vai abrir parênteses, botar o último sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página. Vai colocar a página por quê? Porque isso é uma citação direta. Então, há uma necessidade, sim, uma exigência, como ética científica, ética acadêmica, seja ele
seja ela no projeto de pesquisa, seja ela na dissertação de mestrado, na de doutorado, na monografia, você, ao citar, seja de forma indireta ou direta, você trazer a referência de onde você tirou. Isso dá o quê? Isso dá legitimidade ao seu trabalho, certo? Não pode deixar de fazer isso, porque a banca vai cobrar, né? A banca vai cobrar, e por ser um professor que está na área, ele vai identificar, né? E aí hoje existem recursos também digitais, né? São os farejadores que o professor ele também coloca nesses programas, identifica algum plágio no trabalho. Então, para evitar constrangimento na banca, né? Eu já vi mesmo, tanto em projeto como em monografias, os professores avaliadores estarem dizendo, olha, eles não dizem que teve plágio, ele vai dizer, o aluno fez citação e não referenciou. O aluno citou, mas não disse o autor, não disse o ano, não disse a página. Então, de forma indireta, ele está dizendo que o aluno plagiou. Ele trouxe partes de texto que já foram publicados para o seu texto e não deu os créditos, né? Não há necessidade, sim, de dar os créditos. Então, é muito importante essa postura nesse momento da fundamentação teórica, certo? Então, não é para ter medo de citar, é necessário citar porque é argumento de autoridade e se faz fundamentação teórica nesse diálogo com os autores. Mas, nesse movimento, você precisa estar referenciando, tanto no corpo do texto, como também no final do trabalho, no final, seja do projeto de pesquisa, da monografia, da dissertação ou da tese. Vamos lá, Henrique, voltando lá para a nossa exposição. Pronto, então, passando lá para o próximo ponto, que também é laborioso, esse sexto ponto, é o ponto do projeto da metodologia, né? É o ponto do projeto de pesquisa que trata da metodologia. E aí, a metodologia, ela exige que o aluno volte aos livros de MTC, aqueles livros de Antônio Joaquim Severino, o livro de Gil, o livro de Lacatos e outros, né, que você tem uma seção na biblioteca, tanto setorial como central. Eu acho que é possível ter acesso agora de forma remota e também de forma presencial. Eu soube a semana passada que a biblioteca central ela está aberta, né, nos seus horários, acho que é um horário mais restrito nesse momento de pandemia, e, e quem também tiver acesso por meio da net, que hoje existe artigos e essas publicações também disponíveis em drives na net, você pode ir atrás desses livros de metodologia de trabalho científico. Por quê? Porque é lá que se fala sobre a questão dos tipos de pesquisa, dos instrumentos de pesquisa, e é nessa parte aí que você vai explicitar o modo de fazer. É nessa parte do projeto de pesquisa que você vai responder essas perguntas. Como fazer, quais os caminhos a tomar, né? Então, é aqui que você vai debulhar, você vai dizer que tipo de pesquisa você escolheu fazer, e para você dizer o tipo de pesquisa, você tem que saber quais os tipos de pesquisa, né? Então, no próximo encontro, a gente vai trazer isso aí, né? Vai fazer uma recapitulação disso, dos tipos de pesquisa, dos instrumentos de pesquisa, mesmo que vocês, mesmo que eu disponha de material lá no Google Sala de Aula, mas eu vou também fazer uma exposição aqui, para você ter uma ideia desse panorama dos tipos de pesquisa, e você olhar e dizer, poxa, o meu objeto de pesquisa ele vai ser mais, vai ganhar mais visibilidade, ele vai ser melhor compreendido com esse tipo de pesquisa, né? Tem um objeto de pesquisa que ele
mais evidenciado quando você faz uma pesquisa apenas bibliográfica. Outros você tem que fazer uma pesquisa de campo, né, porque você tem a necessidade de interlocução com os sujeitos. Mas dentro da pesquisa de campo, existem vários tipos de pesquisa de campo. Estudo de caso, pesquisação, pesquisa etnográfica, né? Então, há uma necessidade de compreender esse universo, né, dos tipos de pesquisa, dos instrumentos de pesquisa, para estar delimitando, escolhendo que tipo de pesquisa e que instrumento de pesquisa você vai encaminhar, né? E há uma diferença entre método de pesquisa e instrumento de pesquisa, viu? A gente vai se aprofundar aí nessa diferenciação no próximo encontro, né? Onde a gente vai fazer essa diferenciação, né? Porque tem pessoas que confundem o método de pesquisa com os instrumentos. Quando a gente fala, por exemplo, de questionário é uma técnica, né? É um instrumento de produção de informações, né? Que é utilizado é, nas ciências exatas e biológicas, né? E da saúde também, de instrumento de coleta, né? Aí eu não gosto muito desse termo coleta, né, que vem da tradição de laboratório, então a gente utiliza instrumentos de produção de informação, né, dentro da pesquisa. Então, o questionário, o roteiro de entrevista, o projeto de experimento, quem vai fazer experimento, né, em sala de aula, com situações de aprendizagem, eles são instrumentos de produção de informação, né? Instrumento de coleta de dados, né, que é muito utilizado no campo das ciências exatas, certo? Então, tem gente que diz que questionário é um método de pesquisa. Não, é uma técnica de produção de informação ou de coleta de dados. E aí a gente vai, nesse encontro, só trabalhar isso, né? Quais são os tipos de pesquisa, quais são os tipos de instrumentos de, de produção de informação, certo? A forma de análise das informações coletadas é outro ponto, porque você faz essa produção das informações, né? E você tem todas as informações na mão. E aí, o que fazer com isso? Como faz para analisar? Então, existe também vários referenciais de análise, né? Que você vai utilizar. Por exemplo, análise de discurso, né? Análise categorial. São tipos de análise que você vai se utilizar para ler aqueles dados, para ler aquelas informações que você coletou por meio de um questionário, por meio das entrevistas, por meio da observação, né, de uma situação de aprendizagem. Então, aquele material, ele precisa ser tratado por meio de um referencial de análise, certo? E isso deve estar claro, citado na metodologia, certo? E, por último, você fecha essa parte do projeto explicitando as etapas de efetivação da pesquisa. Não, um pouquinho antes, Henrique, a gente não terminou ainda a metodologia. A gente, o último, a última parte da metodologia é você explicitar, consiste em você explicitar o passo a passo da efetivação da pesquisa, né? As etapas, por onde você vai começar, por onde você vai continuar e como você vai terminar, né, a efetivação dessa pesquisa. Então, há uma necessidade, e isso escrevendo, né, escrevendo, textualizando, não é só citando, é textualizando, né, a pesquisa se inicia com uma pesquisa bibliográfica, né, porque toda pesquisa começa com a pesquisa bibliográfica, lendo os autores, né, depois a construção, estaremos fazendo a elaboração dos instrumentos de pesquisa, depois fazendo a validação dos instrumentos, então você vai
narrando, você vai narrando o passo a passo de como vai ser realizada a pesquisa. Tudo isso com o verbo no futuro, hein, gente? Porque tem também, é muito comum o aluno, ele está apresentando aí nesse momento o verbo o verbo no presente, né? E não é no presente, é no futuro. Tudo isso que você está colocando é uma projeção, como se diz, é um projeto. Então, todos os verbos, né, é no futuro, certo? Todos os verbos no futuro, ok? Então, tanto a parte da fundamentação teórica, que é a parte 5, e a metodologia, a parte 6, ela vai exigir um pouco mais de leitura e escrita. E quantas páginas, professor? Que é comum perguntar. Até 3 páginas, né? Até 3 páginas para a fundamentação teórica, até 3 páginas para a metodologia. Estou dizendo o máximo, né? É o máximo. Porque aí você tem essa margem para escrever mais um pouco. Essa é a parte do projeto que você escreve mais um pouco, que exige mais, né, do aluno escrever mais, ok? E aí eu digo que o projeto ele tem partes suaves e partes mais áridas, né? Então, essa parte é a parte mais que exige mais esforço, e aí, depois da metodologia, nós vamos para uma parte mais suave. E aí é o momento em que a gente está descendo essa ladeira, né, da construção do projeto. E aí nós vamos para a parte do cronograma, explicita o quando, né? O quando, e aí o cronograma, ele traz aí 2 colunas, é um quadro, com 2 colunas, na primeira, do lado esquerdo, citando as atividades, e no lado direito, os períodos de realização de cada uma dessas atividades. E aí você vai explicitar, sempre fazendo a projeção para os meses seguintes, né, os semestres seguintes, no caso, quando você vai estar realizando a pesquisa. Então, se você está fazendo o projeto agora, em 2020.1, você vai projetar para 2020.2, que seria aí lá para 2021, né? 2021, porque o 2020.2 nós vamos vivenciar em 2021, né? E aí, nesse cronograma, você vai colocar o semestre ou os meses, né, do próximo ano. Se for os períodos, né, os semestres, você vai colocar 2020.2. Mas, normalmente, em projeto, você faz por meses, né? E aí vai colocar, quem sabe, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, dedicar aí, listar os meses, depois ir marcando, né, nesse quadro, tipo uma agenda mesmo, mas é um cronograma, onde você vai explicitando, projetando a realização dessas atividades no tempo, mês a mês, certo? Tudo bem até aí? E aí nós fechamos o nosso projeto na última parte, que é essencial, não pode faltar, que são as referências. Vamos lá, Henrique, um pouquinho mais à frente. As referências que diz respeito aos endereços dos livros, artigos e documentos consultados e citados, né? E aí há uma diferença entre referência e bibliografia, não sei se todo mundo sabe, mas as referências diz respeito a todos os trabalhos que você estudou, né? Que você consultou e citou durante o projeto, certo? Isso é referência. A bibliografia seria livros que você consultou ou que você ainda tem necessidade de aponta, né, como material para estudo e não cita no corpo do projeto, então você vai chamar isso de bibliografia. Normalmente nos planos de ensino, né, nos planos de ensino dos professores aparece bibliografia. Por quê? São livros, né, obras que os professores estão indicando para leitura.
Então, o termo referência dentro do projeto, ou da monografia, ou da dissertação, ou da tese, ele diz respeito a todos os endereços, né, de artigos e documentos e livros que você citou no corpo do trabalho, certo? Se você não citou, não coloque na referência, certo? E se você citou, é obrigado a estar na referência, o que acontece muito, até em tese de doutoramento, de o aluno citar no corpo do trabalho e esquecer de colocar a referência no final do trabalho, e a banca cobra, né? Vocês podem até perguntar, mas o professor vai e, e, e faz essa cobrança? Faz, né? Então, olhando aqui o relógio, já passamos do nosso horário, né? Quando a gente começa a falar, se empolga, né? E esses são os elementos do nosso projeto de pesquisa. Ele termina realmente com as referências, né? Só um momento.